Oi, eu sou a FND Tobias. Eu sou o Bill. E você tá no canal Sobretudo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as mídias e as diferenças entre elas, como livros, jogos, filmes, séries, HQs e tudo que a gente consegue extrair disso, né? De um jeito sintetizado, de uma forma bem agradável, não muito maçante pra vocês. Vamos citar os pontos chaves de cada mídia, o que ela se destaca entre as outras. E lembrando que a gente não vai falar exatamente pontos negativos, porque nenhuma mídia tem um ponto negativo sobre outra, é só o jeito que você usa ela. O que a gente vai falar aqui dos pontos negativos é só de suas adaptações, como coisas que funcionam muito bem em livros, como a forma que é descrita, não funciona muito bem em filmes, por exemplo, em que é tudo muito visual. A gente vai citar alguns exemplos que a gente tem aqui e falar um pouco sobre as adaptações, como é que funciona essa questão dos pontos chaves, etc. Primeiro, a gente vai falar sobre The Walking Dead é um bom exemplo pra gente dar pra vocês, visto que ele é muito bem adaptado, de HQ pra séries, pra jogos, tem alguns deslizes, como mesmo na série, mas ele tem muita adaptação recorrente a isso, e ele conseguiu transferir muito bem a atmosfera pra outras mídias, visto que no jogo deles tem até o jogo do ano, que é o The Walking Dead feito pela Telltale, e ele a forma de contar a história dele é muito bom, então eles adaptaram muito legal esse universo que foi transmitido na HQ. Eu inclusive conheci pelo jogo, que eu achei muito bom na época, foi o primeiro interesse de Walking Dead que eu tive, pra depois começar a ler o quadrinho. Eu ainda tô bem no comecinho, mas talvez eu chegue nos atuais do dia falando que tá bom, os melhores quadrinhos da atualidade. Não, o quadrinho é bom, a série não. A Para série? na série, para na série. Tá gravando? E ele também foi muito bem adaptado pra livros, é um universo que ele expandiu pra caramba, então tipo, pra livro, com Robert Kirk, meio de Bonanzinga, não sei dizer esse nome, eles adaptaram muito legal, fizeram uma outra história paralela, que sempre assim, sempre há uma adaptação de Walking Dead, por causa da expansão, se eles forem fazer sempre a mesma coisa, é algo maçante, então ele há uma história paralela e ela é muito boa, conta a história do governador, um dos vilões da série, e eles fecharam uma trilogia agora, existe um quarto livro, o terceiro livro mesmo é fechado em 2, mas ele é muito bom, muito legal, a forma de escrita dele é legal. O único problema dessas adaptações, não só do The Walking Dead, como de muitas obras, é que a forma generalizada de como elas são transportadas para outras mídias pode ocorrer de a mesma situação que você já viu em um lugar, você vê naquele outro lugar, naquela outra mídia. Então, tipo, uma mesma situação que já foi apresentada na série, nos jogos e na HQ, vai ocorrer também no livro, o que pode ser um ponto negativo. E essa coisa de adaptar quadrinhos para livros está acontecendo bastante agora. Exemplos, temos o Guerra Civil aí. Sim, então fora todos os filmes da Marvel. Sim, sim. E agora, tipo, eles estão querendo fazer essas coisas de multimídias, uma obra que seja quadrinho, livro, filme, e que tudo série. se linke no Sim, final. Sim, sim. E a gente vai fazer um vídeo mais específico sobre ele, falando sobre a diferença entre o livro, o filme e o quadrinho. Quando estiver mais próximo, né, de lançar o filme. Sim, sim, vai ficar mais... muito... um vídeo bacana para a dissertação dele por completo, com ou sem spoiler, não sei como, a gente vai decidir ainda. Provavelmente sem spoiler pra gente não ter repeat, né? Um erro que a gente não pode cometer é generalizar uma mídia porque, sei lá, você viu algum exemplo ruim. Por exemplo, você fala que quadrinhos é de criança, etc. Ou você fala que não tem paciência pra série porque você começou vendo uma série chata e fala que não tem paciência pra 40 minutos de série. É uma coisa que a gente não pode fazer porque tem exemplos ruins e bons em qualquer mídia. Sim. Você pode começar com o pé esquerdo, então dá uma procurada antes de começar em um determinado local, uma determinada mídia, pra você já começar bem, começar com uns exemplos bons, como acontece, sei lá, com quadrinhos de super-herói. De repente você quer conhecer um super-herói novo, mas não vai poder começar na saga atual, porque às vezes não tá tão boa, você tem que conhecer aquela saga que faz ele ser ele mesmo, aquele herói, tipo, sei lá, Batman, a Piada Mortal, ou sei lá. Ou pode acontecer de você pegar, isso falando de quadrinhos, né? Pode acontecer de você pegar uma saga, um arco que é fechado, e ele é mal desenhado e mal escrito, e aí já era, aí acabou pra você aquele tipo de conteúdo. Então você já não vai mais se interessar. Algumas boas adaptações que vieram de quadrinhos, a gente vai citar os exemplos aqui de Old Boy, Scott Pilgrim, All You Need Skill. Pegando o exemplo mais recente, que é o All You Need Skill, que foi adaptado pro filme Edge of Tomorrow. Tomorrow. O Limite do Amanhã, que foi com o Tom Cruise. Foi uma adaptação boa, que ela não foi totalmente fiel ao mangá, mas ela soube adaptar bem para aquela mídia, para aquele filme em si. Ela mudou o papel do personagem principal, ela mudou como ele é introduzido a trama. Mas os acontecimentos principais estão ali no filme. E é dessa maneira que você tem que ver, mais ou menos, se a adaptação foi boa, né? Se foi convertido para aquela mídia
do jeito que funciona aquela mídia, não como, tipo, adaptado certinho do quadrinho pra filme. Talvez não funcione tão bem, mas do jeito que funciona pra quem não conhece a obra original, tanto pra quem já conhece. Na minha opinião, o Origin Skill é muito mais bem trabalhado na questão do fim dele, na conclusão do fim, o que leva a acontecer aquelas coisas no filme, porque tem muito mais detalhe, muito mais coisa que no mangá acaba sendo perdido, não muito bem explicado, porque são imagens estáticas mesmo assim, então são essas coisas que acabam funcionando mais. Lembrando que a gente não tá levando em consideração o nosso gosto pessoal por quadrinhos ou mais por livros pra falar sobre as obras. A gente tá analisando se ela funciona, se ela transportou aquele universo, aquela ideia bem pra filme ou não. Um outro exemplo de boa adaptação de quadrinhos pra filmes ou até mesmo pra jogos é Scott Pilgrim, que transportou muito bem aquele universo criado, que faz bastante quebra na quarta parede, transportando você mais pra perto. Então eles fazem isso muito bem nos quadrinhos, como fazem nos filmes e até mesmo nos jogos, se você parar pra pensar. Então ele tem muitos elementos, muitas coisas que tornam ele único, tornam ele realmente agradável e uma obra muito boa, que pode ser muito bem avaliada, tanto nos quadrinhos como mesmo nos filmes. Como filme ele é realmente muito legal. E o jogo também, que é realmente divertido, curto, mas muito divertido. Às vezes acontece também de uma adaptação ser melhor que a obra original. Sim, como certeza. é o caso do Old Boy. O filme coreano foi inspirado no mangá, pra quem não sabe. Então eu li o mangá e assisti o filme. E devo admitir que o filme é bem melhor, porque ele é uma obra que gira em torno do mistério que vai ser revelado no final. No mangá, ele não é um mistério tão legal assim. Agora no filme é muito bem desenvolvido, você fica impressionado porque você entende a trama, o porquê do mistério, o porquê do vilão ter feito aquilo. Vale a pena, quem não assistiu o filme assiste, não precisa ler o mangá não, mas o filme é muito bom, um dos melhores filmes que eu já assisti. Embora existem casos também em que o filme e o livro são realmente a mesma coisa, como o Clube da Luta é um belo exemplo disso. Se você lê o livro, ele é basicamente o filme escrito. Você lê aquilo e é lógico, existem informações a mais, como formas de descrição ou outros detalhes que são perdidos no filme, justamente porque o filme é visual. E esses detalhes são, por assim dizer, relevantes, são coisas que se você perder não vão fazer tantas diferenças assim. A ideia em si é transmitida e tudo se encaixa muito bem. Então são duas obras que unicamente como livro e unicamente como filme não se completam, não se complementam, mas são obras singulares entre si. Existem casos também, como é o caso de Maze Runner, por exemplo, em que a adaptação de livro para filme ela é totalmente diferente. Se você lê os livros e assistiu o primeiro filme no cinema, você sabe o quão fiel ele é ao livro, o quão roteirizado ele é. Mas se você lê o segundo livro e assistiu o segundo filme, você sabe que ele não tem quase nada a ver com o segundo livro. Ele é muito diferente, e isso na questão de que a gente já falou disso. Ele pegaram as partes principais, o que leva aquilo a acontecer muda, mas as coisas principais ainda assim acontecem. O que traz um resultado mega agradável, porque a obra pode ser considerada tanto um filme singular, é uma obra de filmes em que tipo não necessariamente precisa ser linkada à obra original para você conseguir entender e pegar as coisas certinho, como pode ser tipo algo complementar. Uma adaptação não precisa ser a história principal em si contada na obra original. Ela pode pegar simplesmente o universo e contar uma história paralela, como acontece no jogo do Walking Dead, que você só encontra alguns personagens da série, dos quadrinhos, mas o principal mesmo não é o personagem que aparece nas outras obras. Um exemplo que a gente pode dar é a obra do terceiro livro do Assassin's Creed, na cronologia dos jogos. No filme, em questão dos livros, eu acho que ele foi o quarto. É o livro Renegado, em que ele deveria pelo menos contar a história de Connor, o assassino. Se você jogou, você sabe de que eu tô falando. E no livro ele conta a história do pai dele, o que são outros 500, é uma história totalmente diferente, mas que é muito boa, inclusive da série de livros, cujo qual eu sou fã tanto do jogo como do livro. Eu acho que tipo, ele é o melhor porque ele é muito bem descrito, ele é muito bem contado, outras situações, coisas que você não viu. E mesmo assim, a obra em si, as obras em si de livros, elas servem tanto complementarmente pra você, caso você tenha jogado os jogos e queira entender direitinho a história, tanto quanto se você não conhece os jogos, mas quer conhecer as histórias, você lê aqui que cai muito bem e funciona muito legal. Mas então, tem algumas adaptações que ficam meio ruins, né, Fê? Tem muitas, inclusive. Vamos começar do Walking Dead de novo. Falar do que? Do Walking Dead Survival Instinct, que é melhor jogo de tiro ever. Se você conhece a série, você provavelmente conhece o Daryl. E ele tem um jogo só dele, que é muito ruim. É um jogo que ele é uma ofensa para quem não conhece The Walking Dead. E uma ofensa maior ainda para quem é fã. Mas se você é fã, muito provavelmente você vai curtir o jogo só porque você vai estar comprando Daryl. Ah, nossa, Daryl é muito legal. Você é fanboy, tipo eu, só dizendo assim. Então, tipo, né?
né? Outro exemplo que é corriqueiro e tá aí há muito tempo é a saga Resident Evil. Se você conhece, você deve ter conhecido os jogos ou pelo menos ouvido falar, ou tanto dos filmes. E se você assiste os 2 primeiros filmes, pelo menos eu quando assisti eu era pequenininho, então tipo, eram obras legais pra mim, obras muito boas, em que foram adaptadas dos jogos também muito bons, em que é lógico, tem um ou outro deslize por aí, mas a saga em si continua muito boa, muito envolvente, pelo menos pra mim que sou fã, eu acho muito bacana. E os filmes, tem 5 filmes, vai ser um 6º ainda, eu não entendo pra que também. Essas obras são adaptadas de filmes, a adaptação pra jogo ela é muito boa, pra filme ela é terrivelmente esquisita, ela não funciona, é horrível e os caras continuam lá apertando a mesma tecla pra vender no bagulho. Não, eu digo mais, o culpado disso é você. E curte, vai lá no também. cinema. Você curte, já tá. Dinheiro, os caras vão continuar fazendo. Tipo, mano. Bill, você já parou pra pensar como seria o canal sobretudo em outras mídias? Não, como que seria? Eu não sei, vamos ver! Pode entrar. Bill, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim gravar um vídeo pro YouTube. Beleza, deixa eu ligar o Minecraft aqui. The minute you're out, there's something larger than. Nesse mesmo recinto, 2 garotos fariam algo que eles chamavam de não viver a vida. Algo que consistia em ficar dentro de um quarto minúsculo, com janelas cerradas, cercado de luzes fortes, com câmeras apontadas para seus rostos, contando para elas assuntos corriqueiros a seus gostos pessoais. Não viver a vida era a forma de esses garotos perseguirem seus sonhos, sua paixão, algo que ambos, amigos de infância, tinham em comum, e mesmo assim não sabiam exatamente qual sonho ou paixão era essa. Dá não, ó. Olha aí, ó. Chamado pra outro RPG lá, bem melhor. Preciso disso não. Falou. Não, melhor não. Tá Não, bem. parece tá, vídeo pra caramba, já, né, já em canal já é... Já é moral. Então, né. Bom, agora vamos pra opinião pessoal, né, FND? É a opinião pessoal. O que você prefere? Você prefere ver a obra original, ver o que foi melhor feito? Eu não tenho preferência. Pra mim, conhecer a obra original, tanto quanto conhecer a adaptação, é óbvio. Se eu conhecer a adaptação e gostar, eu vou querer conhecer a obra original, mas eu não tenho preferência de conhecer primeiro a obra original pra comparar. Se a adaptação foi bem feita, eu vou ficar feliz com ela, eu vou reconhecer se ela é muito bem feita da obra que é muito bem feita. Então eu já não tenho, mais essa preferência. Pra mim, tanto faz conhecer de onde eu conheço, desde que seja bom. Se eu conhecer algo ruim, eu vou querer saber se a obra em si, se eu conhecer uma adaptação ruim, a obra em si é boa ou ela é ruim mesmo. Eu gosto de sempre ver a obra original primeiro. Tanto é que eu seguro algumas obras pra ver a original primeiro, o filme lançando aí agora. E eu vou tentar ler o livro, ou sei lá, pra depois ver e comparar e provavelmente eu vou dar rage. Continuando na opinião pessoal, vamos citar cada uma adaptação que a gente gosta bastante, que é tão competente quanto a obra original, o que é melhor. Eu mesmo, como já falei aqui pra vocês, que eu acho que é uma boa adaptação pra vocês que não conhecem. Se você pegar o quadrinho, você vai gostar. Se você pegar o filme,
filme você vai gostar, se você jogar o jogo você vai achar realmente muito bacana. Então ela é muito bem adaptada pra isso. Eu poderia dar o exemplo de The Walking Dead, que eu sou mega fã também, só que eu acho que ele tem muito deslize. Então, tipo, se você conheceu errado, você vai acabar, tipo, desgostando da série, ou gostar apenas de uma adaptação, porque as outras cometem esses erros. Então, o Scott Pilgrim pra mim, provado. A minha obra é mais senso comum mesmo. Eu acho que Poderoso Chefão é uma boa obra que veio dos livros, pra quem não sabia, veio dos livros, se tornou um dos melhores filmes de todos os tempos. E também tem um jogo que é muito bem bom, bacana, muito do Play 2. primeiro. Tem a Rockstar, né? Rockstar. Então, faz trabalho bacana em todos esses jogos. Assim, ela fez também um jogo bacana com The Warriors. Um ótimo trabalho. Era um filme de inclusive. 1970, eu acho. Por aí. Eu conheci pelo jogo. O jogo é totalmente fiel, acho que é um dos jogos mais fiéis que eu já joguei. As cenas, os cutscenes são iguais ao filme. As cenas de ação, as cenas de porradaria, as cenas de fuga, é tudo muito igual, tudo muito legal. E tem uma jogabilidade bacana e única também, porque tipo, eles não pegaram o filme e transportaram, eles fizeram uma coisa nova, tipo, que você pode furtar os carros, você pega dinheiro, você picha a cidade, você bate nas pessoas, e isso é muito legal. Ele explora totalmente o universo do filme, que não foi tão totalmente trabalhado assim. E aí você tem uma expansão de universo ali no jogo, né? Pra quem quisesse conhecer mais da história. Sim, tá que é muito bacana. E é isso aí, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, dá aquele joinha pra dar aquele apoio pra gente. Ou dá aquele negativo, caso você não tenha gostado, acho que tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Seu feedback é importante pra gente, a gente agradece o feedback que vocês deram no último vídeo. Ajuda a gente a melhorar bastante e a gente tá progredindo ainda. Segue a gente nas redes sociais, tá? Nosso Facebook, nosso Instagram. Conversa lá com a gente, dá uma troca umas ideias, fala, gostei disso, odiei isso. Então a gente tem esse vínculo a mais. Tem minha página lá também, Como Desenho no Café da Manhã. E na descrição também tá o link do meu livro no Amazon, como e-book, caso você queira, né, conferir meu trabalho. Vai lá, ver como que tá. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais! Falou!